Everyone needs a coach. Thank you to all my wonderful teachers. Is the most powerful. I meet inspire me. But it's quite true. Your time is limited. Yes, we can. Thank you. Uma pesquisa de 1967, é uma pesquisa bem conhecida. Ela provou que a eficácia da comunicação não depende só do conteúdo, daquilo que falamos, mas também da nossa comunicação não verbal, depende do nosso corpo, depende da nossa voz. Então a comunicação não verbal ela é dividida em duas partes, na parte de voz e na parte de corpo. A regra que foi organizada em 1967 pelo cientista e pesquisador, na verdade ele não era cientista, mas ele era fono, e ele fez uma pesquisa na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e ele criou essa regra 73855. Nessa regra, ele aponta que 7% da eficácia da comunicação depende do conteúdo, 38% da voz, 55% do corpo. Mas isso quando há uma incongruência, quando há uma incoerência entre aquilo que falamos, a nossa mensagem, e o como nós falamos, como nós entregamos a nossa comunicação, a nossa mensagem. Se o seu conteúdo for muito bom, que na maioria das vezes é muito bom, é bem estruturado, a pessoa conhece muito aquilo que vai falar, mas a comunicação não verbal dela é muito fraca, e a comunicação não verbal depende, a eficácia da comunicação depende da voz e do corpo em 93%, o conteúdo pode cair para 7%. Então nós já falamos na aula anterior sobre como que você utiliza os recursos de voz para colocar mais colorido na sua comunicação, para colocar mais coerência, credibilidade e ser mais influente. E falamos ali sobre volume, sobre ritmo, sobre dicção, clareza, fluência, pausas, ênfase, tom de voz e recursos, outros recursos que vão tornar a sua voz ainda mais interessante para quem te ouve, e ela vai contribuir muito mais para levar o seu conteúdo, o seu conhecimento mais longe. Só que o corpo, por outro lado, que é o mote dessa aula, ele responde, segundo esse estudo de 67, por 55% da eficácia da comunicação. Então, 55% é um número bastante expressivo, é relevante, então nós temos que levar muito a sério esse aspecto corporal da linguagem não verbal, a linguagem corporal, na hora de transmitirmos o nosso conteúdo, o nosso conhecimento. Se vocês se lembram lá da primeira aula, eu falei sobre a fórmula da comunicação de sucesso. E nessa fórmula eu falei MP, que é mente poderosa, vezes, abre parênteses, CNV. Nós ainda estamos dentro desse CNV de comunicação não verbal. A comunicação não verbal, como já dito exaustivamente aqui, ela é dividida em duas partes, voz e corpo. E quais são os aspectos que tornam a sua comunicação não verbal, pensando agora no corpo, na linguagem corporal? Quais são os aspectos que vão dar peso à sua comunicação, que vão tornar a sua oratória, a sua expressão verbal, a sua comunicação pública mais coerente? São vários aspectos e eu quero que vocês já comecem a pensar aqui quais são as dificuldades que vocês têm na hora de falar em público que sabota, que boicota, que dificulta a sua expressão quando você precisa usar o movimento, o olhar, o contato visual, as expressões faciais, os gestos. Quais são as suas dificuldades, os seus calcanhares de Aquiles? O primeiro item, o primeiro aspecto que você deve levar em conta na hora de falar em público, pensando nessa característica, a linguagem corporal, o corpo como ferramenta para desenvolver a comunicação, 55% depende do corpo, é a postura. Qual é a postura que você utiliza ao falar em público? Mesmo que você não esteja falando, se você está num cenário público onde você vai ser demandado em algum momento, você está se comunicando. A sua postura já comunica algo. Qual que é a sua postura?
A sua postura deve dar o recado que você quer transmitir sem dizer nada. Então, se você está, por exemplo, apresentando um jornal, é óbvio que você não vai ficar com uma postura desleixada, como se fosse um youtuber que dá dicas de moda teen, não sei, até nem sei se um youtuber desse perfil ficaria com uma postura desleixada. A tua postura, ela tem que transmitir o recado que você quer passar. Então, um jornalista, por exemplo, ele deseja passar mais credibilidade. Então, ele vai cuidar da postura para que ele mostre que ele tem credibilidade. Se você está numa reunião de negócios, uma reunião de vendas, uma reunião da empresa, você está sentado ou em pé, a sua postura também mostra algo sobre a sua comunicação. Então, certa vez eu vi uma executiva, por exemplo, uma gerente de negócios, ela estava encostada na parede assim da sala, porque não havia mais lugares para se sentar, mas ela estava assim encostada, com a postura bem desleixada, e isso afetou a sua comunicação, não só pela postura visual, que transmite um recado, mas também porque isso afeta a voz, a expressão facial. Então toda a comunicação dela foi caindo ali, ela foi ficando esmorecendo, foi ficando cansada, porque a postura dela não era uma postura que transmitia credibilidade. Então tem que pensar nisso. Muita gente comete esse deslize de achar que tanto faz a postura. O importante é cuidar da voz. Só que se a nossa postura não estiver adequada, a nossa voz ela não vai transmitir o nosso recado de forma adequada. Então, se você não cuidar da sua postura, você vai transmitir o recado errado. E na hora que você for falar, só pela sua postura, as pessoas podem fechar ou abrir as portas da comunicação para você por conta da sua má ou da sua boa postura. Então, pense nisso. Você está em pé, sentado ou andando, a sua postura tem que ser uma postura que transmita credibilidade. Cuidado para não ficar com os ombros caídos, o pescoço caído para baixo, as costas arqueadas, ou ficar balançando, indo para frente e para trás, como um pêndulo. Então tome esses cuidados para que você evite transmitir um recado que você não quer passar. Já falamos sobre postura, agora vamos falar sobre movimento. O que é o movimento? O movimento não é os gestos, movimento das mãos. O movimento é como você se movimenta pelo cenário, como você anda para um lado, anda para o outro lado. E aí? Como é que você se movimenta? A maioria das pessoas se movimenta como um leão enjaulado, fica indo para lá e para cá, para lá e para cá, e não para em determinado momento para poder falar com aquele público, com aquelas pessoas que estão à sua esquerda ou à sua direita. Esse é um erro muito comum e você talvez se reconheça praticando isso ou conheça alguém que faça a mesma coisa, que fique se movimentando de um lado para o outro como um leão enjaulado. Qual é a dica aqui para que você se controle? Pense que cada vez que você se movimentar, tem que haver um propósito para isso. Você não pode se movimentar só por andar por andar. Tem que ter um propósito. Nem que seja um propósito mínimo de, eu vou falar com o público aqui da direita. Então você vai se dirigir para a direita, vai parar e vai conversar com o público da direita, sem perder contato com o público da esquerda, porque você tem o tronco, você usa o tronco, mesmo parado ali, com os dois pés paralelos. Cuidado, né? A gente já falou de postura, mas não fique com os pés juntos demais, nem os pés afastados demais, como se tivesse chegado a cavalo. Os pés com uma distância segura, joelhos não muito rígidos, para que você não perca o equilíbrio. E aí, com o tronco, você vai se virar para um lado e para o outro. Depois que você quiser falou ali um pouquinho, se movimente para o outro lado, caminhe para o outro lado. E pode ir falando enquanto você se movimenta. Quando você parar ali do outro lado, você ainda tem o seu tronco para falar com os dois lados da plateia. É só isso que você precisa fazer. Você se movimenta para um lado, para, se percebe, eu paro aqui,
e falo com as pessoas. Vou para o outro lado, paro, converso com aquelas pessoas, sem perder o contato visual com as outras. Então você pode definir isso para que você tenha uma movimentação muito mais segura, muito mais elegante, do que parecer que está tão nervoso que fica indo para um lado e para o outro como se fosse uma partida de tênis, um leão enjaulado. Então se controle, se perceba, use aí os recados, os lembretes motivacionais e de correção para que você também tome cuidado e, opa, é melhor eu parar por aqui e ficar um pouco com as pessoas. Se você está num púlpito, naquelas tribunas, naqueles... hoje é muito comum ter cenários onde você vai apresentar um evento ou vai apresentar resultados da sua empresa ou numa convenção, tem lá um púlpito. Você pode usar o púlpito e ficar ali com o microfone. Ah, mas ali eu não me movimento. Se movimenta, como eu disse, com o tronco. De um lado para o outro você ainda se movimenta. Você não fica engessado olhando só para frente. Você olha para um lado, você olha para o outro, conversa com as pessoas aqui, conversa com as pessoas ali, não tem problema algum. Agora, se você tem um espaço, dependendo do tamanho daquele espaço, tem palestrantes que o palco muito grande, ele vai de um lado para o outro e volta, vai de um lado para o outro e volta, e fica naquele ritmo, compensando ali a adrenalina. Não é legal. Então, se movimente sim com propósito. Para onde você vai, pare, escolha ali um local e interage com as pessoas. A terceira dica, o terceiro item dessa aula é algo que pega muita gente desprevenida e que muita gente tem verdadeira aversão, que é isso aqui, ó. Contato visual. Uau! Tem gente que não consegue fazer contato visual com a plateia e perde uma oportunidade incrível de se conectar com as pessoas. Por quê? Fica olhando para cima, olha para os lados, olha para baixo. Quando você olha para cima, dá a sensação, dá uma imagem de arrogância, né? Tá aqui falando o tempo todo, olha para baixo, covarde, medroso, acanhado, não transmite credibilidade. E de verdade eu acho que não é isso que você quer passar. Então, olhe na direção dos olhos das pessoas. Olhe na direção do olhar das pessoas, quando tiver um grupo maior de pessoas. Se for um grupo menor, você pode olhar para os olhos de cada um dos seus interlocutores, não tem problema nenhum. Ou olhe nessa direção aqui, ó. Esse é o triângulo daqui, ó, da testa até a boca, mais ou menos, é o triângulo social. Se você ficar olhando para essa direção, as pessoas têm a sensação de que você está olhando nos olhos dela e isso gera muito mais credibilidade. Ninguém contrata um candidato que não olha nos seus olhos. Então não passa confiança. Lembre-se que nós estamos falando de coerência, credibilidade e influência. Para você gerar mais coerência, você tem que cuidar da sua postura. Isso vai gatilhar a credibilidade para você influenciar alguém. Ninguém que se comunica assim, olhando para baixo, olhando para cima, transmite confiança e credibilidade. As pessoas não acreditam. Então você tem que olhar na direção dos olhos das pessoas. Então, vamos lá. Postura, movimento, contato visual. Quarto, gestos. Aqui, ó, mãozinhas. Já vão preparando os dedinhos aqui, porque aqui começa a aparecer muita dúvida de gestos. Na semana passada, eu não sei quem foi, não me lembro mais, alguém falou aqui, eu me comunico muito com as mãos, eu uso muito as mãos. Usar as mãos não tem problema nenhum, desde que você tome os cuidados para usar a mão ou as mãos da forma correta. O que você não pode fazer é gestos aleatórios que não tenham conexão nenhuma, que não tenham nada a ver com o que você está falando, e você fique movimentando as mãos como se fosse, né, o Joseph Klimber lá, quando ele começa a pintar quadros, né? Se você tem problema com as mãos, a dica que eu te dou é: escolha uma postura, que eu chamo de estacionamento das mãos, posição de apoio para as suas mãos, escolha a que melhor te representa, que você fica mais confortável, e passe a se movimentar, passe a gesticular, melhor dizendo, a partir desse ponto. Então, você está aqui, vai gesticulando, vai movimentando, vai interagindo com as pessoas. Os gestos, existem 3 tipos de gestos. Os gestos que enfatizam aquilo que a gente fala, que marcam aquilo que a gente fala, sabe? Que dão peso, que dão coerência. São gestos que não
Olha, como esse aqui, esse gesto não quer dizer nada, mas se eu faço esse gesto quando eu digo não quer dizer nada, ele dá mais peso à minha comunicação. São gestos enfáticos, que enfatizam, dão peso àquilo que eu estou dizendo. Não existe um manual de gestos, você tem que aprender observando as pessoas e captando, absorvendo esses gestos para você. O segundo tipo de gestos são gestos, esses são mais fáceis, são gestos descritivos. O camarada era alto, ele era muito largo, a porta era muito estreita, era um lugar muito pequenininho, sabe? E aí você vai usando esses gestos para descrever coisas, pessoas, distância, sabe? Era muito longe, ó. Quando você joga a mão para frente assim, era muito longe. Isso ajuda a descrever algo ou alguém. A escada eu subi uma escada caracol que não tinha fim. O elevador foi subindo. E aí você vai tendo o seu repertório, a sua caixa de ferramenta de gestos. O terceiro tipo de gestos são os gestos que você deve evitar. Tem gente que de forma inadvertida faz gestos que dão duplo sentido, que acabam... Os políticos fazem bastante gestos assim, que acabam gerando confusão, principalmente quando não para cima. Deveria evitar também para tomar o cuidado de não virar o gesto, sabe? Aquele gesto repetitivo, com maneirismo, de ficar mexendo na aliança, mexendo no relógio, as mulheres mexendo no cabelo, puxando o crachá, arrumando óculos. Às vezes ainda tem pessoas que arrumam óculos com o dedo do meio, é pior ainda, porque esses gestos, quando eles têm alguma coisa que desvia a atenção da sua plateia, da sua audiência, ele acaba tirando o foco do seu conteúdo, da sua mensagem, e as pessoas se perdem, desvia a atenção. Então, evite gestos que se tornem maneirismos ou que dão ideia de duplo sentido. Quinto e último recurso da linguagem corporal, que responde por 55% da eficácia da comunicação. Expressões faciais. Tem muita gente hoje que não está usando mais expressão facial, está fazendo cara de paisagem, poker face, e com isso perde uma grande oportunidade de gerar mais credibilidade e confiança na hora de se comunicar. Porque a pessoa fica aqui engessada, com o rosto tenso, ou ela não quer virar meme por fazer caras e bocas e fica com o rosto engessado. A expressão contida, aí ela não consegue se comunicar tão bem. Então a dica, se você não está colocando as expressões faciais para aumentar o peso do seu recado, aumentar o peso da sua comunicação, a dica é simples. Qual é o recado que você quer transmitir? Lembra quando eu falei lá em voz que o tom de voz tem a ver com a emoção que você coloca na voz? Qual é o recado que eu quero transmitir? É um recado alegre. Então deixa a sua alegria aparecer na voz. É um negócio mais sério? Deixa essa seriedade aparecer na tua voz. O mesmo vale para a expressão facial. A expressão facial é o gesto do rosto. Se você não colocar no seu rosto a expressão conectada com a sua mensagem, vai parecer que você é louco, que você é no mínimo incoerente, ou que você não tem certeza daquilo que você está dizendo. E quando as pessoas olharem para você e ouvirem a sua voz, elas vão ter dúvida. Peraí, mas ele disse que o negócio era muito bom, mas a expressão facial dele mentiu. A expressão facial dele está dizendo que o negócio é muito sério. Mas ele falou, gente, o negócio assim é muito bom, vai dar tudo certo, eu tenho certeza que a gente vai ganhar muito dinheiro com esse negócio, vai ser bom pra caramba. Peraí, não dá pra confiar. Agora, se eu ajusto a minha expressão facial e alinho ainda mais o meu tom de voz para dizer, gente, é muito bom ter uma oportunidade incrível, todo mundo vai ganhar dinheiro desde que a gente bata a meta. Vocês estão comigo? Vamos nessa? Aí a minha expressão facial aumenta o peso do meu conteúdo, ele não vai ser 7%, vai ter 38% da voz, mais 55%, ou seja, uma comunicação 100%, ok? Então, fechando aqui, expressões faciais, se você não está jogando truco ou poker, que não pode revelar o que você tem nas mãos,
Você pode usar expressões faciais o tempo todo. Fica muito mais fácil as pessoas entenderem aquilo que você está dizendo. Tente perceber se a sua expressão facial ela tem harmonia, igual a postura. Eu estou lá numa sala, numa reunião, esperando a minha vez de falar e fico assim. Será que essa postura que transmite um recado, comunica algo, ela diz que eu estou a fim de me comunicar? Provavelmente não. Então, nesse momento, talvez eu possa já melhorar a minha postura e a minha expressão facial para ficar mais aberto à comunicação, acompanhando o raciocínio das pessoas, concordando com a cabeça. Não preciso ficar sorrindo, mas eu posso ficar com a boca com um semi-sorriso. Aqui, sinal de atenção. Pode abrir um pouquinho a boca, não tem problema. Como dizia um amigo meu, coloca os dentes na rua que não faz mal para ninguém, deixa as pessoas verem que você sabe sorrir e fica ali. Se o assunto é interessante, mostra que está curtindo o assunto. Na sua vez de falar, a sua comunicação vai estar muito mais ajustada, a sua expressão facial, e você vai conseguir transmitir o seu recado com muito mais eficiência. Então nós falamos sobre postura, nós falamos sobre movimento, falamos sobre gestos, falamos sobre contato visual antes e expressões faciais. São 5 características que fazem dos bons comunicadores, comunicadores mais assertivos, comunicadores que conectam-se mais com a plateia e que de verdade aumentam a eficácia da sua comunicação em pelo menos 55% por usarem bem, usarem a seu favor a linguagem corporal.